Oi, eu sou Luciano, sou professor de língua portuguesa e mestre em letras, e há alguns anos estou trabalhando com projetos educacionais que visam o incentivo dos jogos nas escolas, principalmente o jogo de xadrez e o jogo de RPG. Nesse caso, vale a ressalva, o RPG que eu falo não é a reeducação postural global lá da fisioterapia, e sim RPG Role Playing Game, que é um jogo de interpretação de papéis. Hoje eu vou falar também sobre o entrelaçamento do RPG com algumas artes, como por exemplo a literatura, o teatro, a música e as artes visuais. RPG, sigla do inglês Role Playing Game, é um jogo que a gente poderia traduzir na língua portuguesa para jogo de interpretação de papéis. O RPG ele surgiu nos Estados Unidos na década de 70 a partir de publicações que reuniam tanto elementos de jogos de guerra, no caso os wargames, combinados com elementos da literatura fantástica, sobretudo aquela produzida por Tolkien na trilogia Senhor dos Anéis. O RPG mais famoso que surgiu nessa fase inicial foi o Dungeons and Dragons, que até recebeu uma versão em desenho animado, que aqui no Brasil chegou como Caverna do Dragão. Esse desenho fez muito sucesso nos anos 80 e 90 aqui no Brasil e também em outros países. No RPG, basicamente existem dois tipos de jogadores. Os jogadores personagens, são aqueles que criam um personagem, então escolhem um personagem, vão jogando a aventura. E o personagem narrador, que também recebe o nome de Dungeon Master, né? No caso do jogador narrador, ele também tem uma outra função bem importante. Ele vai interpretar os jogadores, ou melhor, os personagens não jogadores que vão surgindo ao longo da aventura, né? Então isso é bem importante dizer, definir. Outra coisa, as ações dos jogadores personagens são definidas muitas vezes pelo lançamento de dados. Aqui, por exemplo, eu tenho o D20, que é o dado praticamente mais famoso do RPG, mas também tenho dados com diferentes quantidades de lados. Por exemplo, esse aqui tem 4 lados, esse aqui tem 12. O que acontece? O sucesso das ações dos personagens vai sendo definido por esse lançamento de dados e por essa orientação que é dada pelo jogador narrador. Existem vários tipos de RPG. O que eu trato aqui, mais falo, é o RPG tradicional, o RPG de tabuleiro, né? Uns chamam de board game, mas existe também o RPG live action, que é aquele que os jogadores personagens se fantasiam, né? Tem também o RPG digital, que é aquele que eu posso jogar por celular ou pelo computador. Existe também o livro solo de RPG, que é um tipo de literatura em que você, ao passo que está lendo, você vai definindo os caminhos que o personagem ou os personagens vão tomando. Enfim, existem vários tipos de RPG, para todos os gostos, para todas as pessoas. No RPG você pode ser um ser místico, irreal, imaginário. Você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser um lutador que está prestes a representar o Brasil em uma competição internacional. Você pode ser uma elfa. Você pode ser um guerreiro. Você pode ser um médico e assim salvar muitas vidas. Você pode ser um bardo que encanta com a arte da música. São muitos os benefícios que a prática do RPG gera para seus praticantes. Entre esses benefícios, a gente tem, por exemplo, o estímulo da criatividade, a melhoria nessa qualidade de trabalhar em equipe, mas também tem um estímulo ao prazer por aprender coisas novas, o estímulo para aprender língua estrangeira, entre outras coisas. O RPG pedagógico, que é aquele mais voltado para uso na escola, ele tem duas principais características. Uma das características é a simplificação das regras. Então, enquanto um sistema comum de RPG você tem muitas regras, diversos cálculos para fazer, no RPG pedagógico a gente simplifica, coloca menos regras. Outra característica interessante é que se atrela os conteúdos que se aprende na escola, em disciplinas comuns, com aquilo que vai aparecer ao longo da aventura. Existe um grande entrelaçamento entre o RPG e alguns tipos de arte, sobretudo dois tipos de arte, a literatura e o teatro. O grande contato do RPG com a literatura se dá, por exemplo, na produção das aventuras. Para você produzir uma boa história, você tem que ler muito, você tem que pesquisar. Então esse trabalho de produção textual que o RPG exige
ele dependerá sim de um trabalho de leitura. E depois o produto final, que é o texto elaborado na narrativa, será sim uma obra literária. O contato do RPG com o teatro ele se dá também de forma frequente. Isso se dá na entonação de voz dos personagens, dos jogadores personagens, e também na interpretação corporal. Claro, existe um tipo de RPG que leva mais em conta essa teatralidade, que é o RPG live action, aquele que os jogadores personagens se fantasiam dos seus personagens. Então, nesse caso, sim, a teatralidade ela é levada a um grau bem mais alto. Além da entonação de voz, tem toda uma interpretação corporal para caracterizar esses personagens. No RPG, podemos ter o encontro de várias artes, das artes visuais, da literatura, da música e do teatro. Olá, meu nome é Wellington Aires, eu sou professor da educação básica e também do ensino superior na área de linguagens. E o que falar sobre literatura? Literatura é um termo multiforme, é difícil definir um termo tão amplo, mas em síntese, literatura é a arte da palavra. É a arte de recontar, reconstruir, reorganizar, recriar mundos. É uma forma de, como leitor, experimentar a subjetividade de diversas pessoas, de diversos espaços e diversos tempos. A literatura ela pode ser um compromisso, um manifesto, ela pode ser o lúdico, a fruição. A literatura ela alcança diversas dimensões estéticas, artísticas, e a experiência que a literatura nos traz, ela é transformadora para aqueles que estão atentos a toda a sua potencialidade. E a literatura, como espaço de lúdico, como espaço de reinvenção, é também uma ponte, pode também estabelecer uma ponte com o RPG, né? Afinal de contas, a criatividade, a experiência subjetiva, a recriação de realidade também está presente nesse jogo, nessa modalidade de jogo. A literatura é uma forma de nós podermos sentir, e sentir não no sentido mais restrito, mas sentir, viver, experimentar, recriar, no sentido mais amplo. E essa experiência literária ela é importante para o homem, não só como fazer artístico, mas como localização no mundo, como uma forma de encontrar pertença, como uma forma de encontrar lugar num mundo tão caótico, mas que pode nos trazer tantas experiências de transcendência. Literatura é transcender. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Rodrigues, sou mestre em Pedagogia do Teatro e vim falar um pouco para vocês da importância das práticas teatrais dentro da escola. Primeiro, lembrar que o teatro ele é uma expressão, uma atividade artística que ele acontece em conjunto. Para fazer teatro é preciso ter algumas pessoas fazendo alguma ação dramática com outras pessoas vendo. Na ligação, na junção entre quem faz e quem vê, acontece a mágica da atividade teatral. Então, teatro na escola, partindo dessa ideia, ele colabora para que os estudantes desenvolvam esse senso de coletividade. Ele colabora também para que os estudantes percebam e compreendam as suas capacidades expressivas, da expressividade da voz, da expressividade e dos limites do seu próprio corpo. O teatro ainda trabalha a ideia de integração entre linguagens, porque ele permite que a dança, a música, as artes visuais e outras artes, como o cinema, por exemplo, possam ser inseridos nas ações teatrais. Da mesma forma, para que tudo isso aconteça, a inventividade, a criatividade tem que estar presente o tempo todo. É uma forma do sujeito se encontrar no mundo, se perceber enquanto pessoa e em relação com outras pessoas. Então as dramatizações e ações como o RPG, por exemplo, são fundamentais e indispensáveis dentro da escola para que esse processo de desenvolvimento do estudante aconteça de uma forma muito, mas muito potente. Teatro, RPG, práticas de dramatização na escola são muito, mas muito indicados mesmo. E é isso, muito obrigado, viu?
Olá, eu sou a Nívia, tenho formação acadêmica em artes plásticas, desenho industrial e comunicação visual e especialização em arte-terapia. A arte é um campo muito amplo, pois ela permeia vários setores artísticos. A arte é a forma que o ser humano encontrou de expressar as suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, registrar e contar a sua história. E com isso ele desenvolveu o seu senso crítico, analítico e criativo. Podemos encontrar na arte 4 bases, que são as artes visuais, a música, a dança e o teatro. Se focarmos nas artes visuais, encontraremos o cinema, o designer, a arquitetura, as artes gráficas, os jogos computadorizados, os RPGs, os vídeos, entre outros. A arte é a forma que o ser humano encontrou de expressar as suas emoções, a sua história, a sua cultura, através da estética, da beleza, da harmonia e do equilíbrio. E principalmente desenvolver a sua criatividade. Embora muitas pessoas não dêem valor à arte, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte do mundo contemporâneo e ela está inserida em todos os setores. Além de ser utilizado para diversão, entretenimento, o RPG pode ser utilizado também para ensinar e aprender disciplinas como história, língua portuguesa, ciências, geografia, entre outros. E também pode ser utilizado para tornar mais interessante a visita a museus, pode ser utilizado também em processos seletivos para alguma vaga em uma empresa, pode ser utilizado também como uma medida auxiliar no tratamento de dependentes químicos, ou até mesmo para auxiliar no tratamento de fobias, entre outras coisas. Nesses tempos de pandemia, tal como várias outras coisas, o RPG teve que se adaptar. Por exemplo, eu coordeno um projeto de RPG. Então, como os encontros presenciais não estão acontecendo mais, eu tive que adaptar. Então, estamos fazendo o quê? Os encontros digitais. E está dando certo, né? É só pensar que o RPG já tem a característica mesmo da versatilidade, da mudança. Tal como um personagem pode mudar de vestimenta, eu, por exemplo, mudei de camiseta, né? Poderia ter mudado o óculos também, pegar desse outro aqui que tem as hastes verdes, né? O RPG pode se adaptar. Agora também está tendo que se acostumar ao uso da máscara, por exemplo. Então, tal como a gente não está acostumado e agora está tendo que se acostumar a usar máscara, o RPG também é bem versátil, adaptável. É isso. E aí, vamos jogar RPG?